Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora com vocês e estará com vocês. Não deixarei vocês órfãos, mas voltarei a vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Nesse dia, vocês irão conhecer que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E aquele que me ama será também amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui para meditar a palavra de Jesus de modo especial. Os evangelhos trazem a pessoa de Jesus, o projeto de Jesus, aquilo que ele nos ensinou. Ouvindo o texto dos evangelhos, a cada domingo, de modo especial nesse tempo da Páscoa, nós podemos compreender o grande carinho e amor que o Senhor tem para conosco. Nós não o conhecemos pessoalmente, nós não convivemos com Ele pessoalmente, mas nós o conhecemos na fé. A exemplo de tantos outros que também fizeram essa experiência, a começar pelo apóstolo São Paulo, que conheceu Jesus na fé, naquele momento extraordinário em que ele ouviu a palavra do Senhor que veio a ele no seu coração dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor também fala conosco e nos pergunta tantas coisas e nos afirma tantas coisas. Nos evangelhos nós podemos ouvir a palavra do Senhor que vem para cada um de nós. Essa palavra que nós compreendemos a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência da fé. Hoje, o texto do Evangelho diz que Jesus fala para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai por vós. Ou seja, Jesus se coloca como uma espécie de defensor, uma espécie de mediador entre os discípulos e o Pai. Mas todos sabiam e tinham certeza de que Jesus não ficaria ali permanentemente. E por isso hoje no Evangelho Jesus diz: tenham confiança, eu vou enviar um outro defensor. Esse outro defensor que Jesus envia é o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, aquele que
nos motiva, nos inspira para fazermos da nossa vida, dos nossos projetos, sinais de Deus, sinais do amor de Deus no mundo. O texto de hoje nos traz esta palavra muito esperada por nós. Não temais, não fiqueis tristes, eu enviarei um outro defensor. Vocês não se sintam deixados de lado, não se sintam órfãos. Contudo, a vinda do defensor pede de nós uma adesão. Jesus diz no Evangelho para que nós ouçamos, compreendamos e coloquemos na nossa vida os mandamentos, os seus mandamentos. E os 2 mandamentos que Jesus deixou para todos nós, que resumem todos os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos nos, por assim dizer, configuram a nossa identidade de discípulos de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Nestes 2 mandamentos, diz Jesus, se resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo faz de nós cumpridores de todos os mandamentos. E hoje o Senhor nos diz no Evangelho que enviará um outro defensor. Não vos deixarei órfãos, diz Jesus. Imagina essa palavra, não vos deixarei órfãos. Porque a experiência de vida com Jesus Cristo nos leva a compreender a vivência como irmãos. Irmãos, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Nós não podemos nos sentir órfãos, mesmo se o Pai está distante, mas nós não nos sentimos órfãos. O sentimento de orfandade normalmente acontece quando o pai, já não é possível mais encontrar o pai, não é possível mais conversar com o pai. Então esse sentimento de orfandade permanece. No nosso caso, e nesse sentimento de pertença a Jesus Cristo, aquele que veio para ser o nosso irmão. Portanto, se somos irmãos em Cristo, somos filhos do mesmo Pai. Não nos sintamos, portanto, como diz Jesus no Evangelho, não nos sintamos órfãos. Não vos deixarei órfãos, diz Jesus. Estará sempre conosco, até o final dos tempos. Por isso promete a vinda do Espírito Santo, deste defensor. O defensor que vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos ajudar a ter a palavra certa na hora adequada. Nós somos convidados, neste tempo da Páscoa, a fazer essa experiência. Depois de ter celebrado o período da Quaresma, a Semana Santa, a ressurreição de Jesus Cristo, nós somos convidados a continuar na história, na nossa vida, durante esse ano todo, esta fortaleza de ânimo. O Senhor demonstrou concretamente que nos ama, e nos ama profundamente porque deu a sua vida por nós, nos prometeu a ressurreição, com a sua ressurreição abriu as portas do paraíso. Não estamos mais órfãos, não estamos mais jogados na história. Nós somos homens e mulheres que buscam a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Se nós compreendemos que somos irmãos entre nós, filhos do mesmo Pai, não estamos órfãos, então nós caminharemos para Ele com alegria. E essa caminhada para Deus é uma caminhada de compromisso com os irmãos. Se um irmão se alegra, todos se alegram. Se um irmão se entristece, todos se entristecem. Se um irmão passa necessidades, todos se sentem solidários. Se um irmão está necessitado de companhia, de respostas imediatas, nós nos debruçamos para que este irmão se sinta amparado. É assim, esse espírito de fraternidade, de irmandade, que nos faz membros desta grande família de Deus.
Por outro lado, Jesus diz uma palavra que traz uma certa preocupação. Por um pouco de tempo estou convosco, mas daqui a pouco não estarei mais. Nós lembramos de outro trecho da Sagrada Escritura que diz: procurem a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Às vezes nós temos a possibilidade deste convívio, deste encontro com o Senhor, mas nós, porque nos acostumamos a isso, acabamos deixando de lado, já estamos ali mesmo, não precisamos ter preocupação. De repente nós nos sentimos sozinhos, porque nos distanciamos do Senhor, ficamos longe. Queremos encontrá-lo, queremos enxergá-lo, queremos ver a sua presença, mas isso não é possível porque nós ficamos muito distantes. A nossa visão não consegue chegar lá. Por isso, queridos irmãos e irmãs, fiquemos atentos, contemplando sempre Jesus Cristo. Se em algum momento da vida nós sentimos que esta nossa visão de Jesus começa a ficar ofuscada, Jesus começa a se tornar apenas uma sombra, apenas alguma coisa que a gente enxerga muito distante, fiquemos atentos. Procuremos o Senhor. Ele se deixa encontrar, mas nós precisamos fazer o nosso esforço. Cumprir os mandamentos, realizar a vontade do Pai, olhar para Jesus Cristo como aquele que veio para nos trazer esta possibilidade. A fé e a proposta de Cristo é proposta. Nós aceitamos, nós aderimos, nós podemos buscá-la, mas isso deve partir de uma decisão pessoal. Não nos deixemos envolver por circunstâncias que nos fazem ficar distantes de Deus, mas também não nos deixemos envolver por pressões que nos obrigam. Não, nós temos que decidir com liberdade. É esta liberdade que o Senhor quer de cada um de nós. Um coração livre, um coração aberto para encontrá-lo. Queridos irmãos e irmãs, que este domingo seja para todos nós um dia feliz. Que a reflexão dos textos da Sagrada Escritura e, de modo especial, deste dia de hoje, nos inspirem. Jesus Cristo quer estar conosco, não nos deixa sozinhos, não nos deixa à mercê dos acontecimentos. Ele nos ajuda, nos fortalece e nos propõe seu caminho e sua vida.